Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional. Ontem nós tivemos a ceia, falamos do Evangelho levado na Cesareia, onde estava um homem chamado Cornélio, que por visão de Deus, Deus mandou que ele chamasse Pedro. Pedro vai à casa de Cornélio e explica que, de fato, Deus não faz acepção de pessoas, até porque o Espírito Santo desceu sobre os gentios da mesma forma que desceu sobre os judeus. Então Pedro entendeu perfeitamente que Deus é o mesmo Deus. Agora, o problema foi quando Pedro retorna, no capítulo 11, gente, quando Pedro retorna de Cesareia, os irmãos, aqueles irmãos que acharam que eles eram detentores do Evangelho, aqueles irmãos que pensaram assim, não, mas não pode, o Evangelho é só para o judeu, como é que pode os gentios estarem recebendo a mesma unção que nós recebemos? Não, nós somos melhores, nós somos mais poderosos do que os gentios. Vamos ver agora o que aconteceu quando Pedro retorna. Versículo de número 1 do capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também, marca essa palavra, também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles os que eram da circuncisão, dizendo: Pedro, entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Não acredito que você fez isso, Pedro. Você entrou na casa de um incircunciso, ou seja, de quem não é circuncidado, e você comeu com eles, porque eles não faziam isso. Eles não iam, não. Sabia que tem igreja que não cumprimenta os outros? Tipo assim, tem igreja que a igreja, infelizmente, nossa, não dá para falar. Mas tem pessoas que se vê um outro irmão não cumprimenta. Acha que, não, vou cumprimentar, eu sou mais santo, eu sou melhor, eu sou da igreja X mais Y. Que coisa feia. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: peraí, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pedro, olha, veja a explicação de Pedro, foi fantástica. Aí você precisa prestar muita atenção comigo aqui. Pedro falou o seguinte: olha, estando eu orando na cidade de Jope, eu tive um arrebatamento de sentido. E no arrebatamento de sentido que eu tive, meus irmãos, eu tive uma visão. Na visão que eu tive, eu vi um vaso que descia do céu como se fosse um grande lençol desenrolando. Esse lençol estava como que amarrado pelas 4 pontas. Isso vinha do céu. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. Ouvi uma voz, que era a voz do Senhor Jesus, que dizia comigo assim: levanta, Pedro, mata e come. Eu estava com fome, mas eu disse para o Senhor: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca comi nada imundo, eu sou judeu, não como esses tipos de aves ou de animais. Mas, irmãos, a voz respondeu-me do céu segunda vez, dizendo: Pedro, não chames tu comum e imundo ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher no céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados da Cesareia. E eu não ia com eles, mas o Espírito Santo falou comigo assim: vai com eles, nada duvidando. Também estes 6 homens foram comigo.
e entraram em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e dissera: envia homens a Jope e manda chamar um homem que tem por sobrenome Pedro. E eu estava exatamente na casa do Simão Curtidor, o qual te dirá a palavra mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. E aí, vocês acham que eu deveria ou não obedecer a Deus? E quando eu comecei a falar com eles, explicando sobre quem era Jesus, explicando o que Jesus fez, que Jesus é o Senhor de todas as coisas, o juiz dos vivos e dos mortos, que Jesus mandou pregar o arrependimento para a remissão dos pecados. Gente, você não tem ideia. As pessoas começaram a se arrepender. E o que aconteceu? Quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo como caíram sobre nós próprios. No princípio, você lembra como é que foi? Então, da mesma maneira que o Espírito Santo manifestou em nós, lá no cenáculo, manifestou na vida deles também. Aí, lembrei do dito do Senhor. Na hora que isso aconteceu, Pedro disse, eu lembrei da palavra que o Senhor Jesus falou conosco, dizendo assim, ó, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pedro falou, lembrei da palavra do Senhor. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando houvéramos crido no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Vocês acham que eu seria... Como é que eu poderia, gente, resistir a Deus se o mesmo dom que nós recebemos, eles também receberam? Ouvindo estas coisas, apaziguaram o ânimo dos irmãos e eles glorificaram a Deus dizendo, na verdade, até os gentios receberam, até os gentios Deus deu arrependimento para a vida, né? Poxa, então quer dizer que não é só para nós não, né? Então quer dizer que até os gentios também receberam essa palavra de salvação, né? Pois é, tá, então entendemos agora. Muito bem. E aí foi Pedro para Antioquia. Vamos saber como foi que os irmãos da Antioquia, os irmãos são chamados cristãos na Antioquia. Pela primeira vez eles são chamados de cristãos. Esse nomenclatura cristão, você sabia que não foi o Senhor Jesus que deu, na verdade foram os irmãos da Antioquia que chamaram os apóstolos a primeira vez de cristão, tá? É um título que foi dado por outras pessoas, e diz assim, e foram os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia e Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então eles se limitaram. Vamos levando a palavra aqui, né, bem quietinho, só para os judeus, não vamos levar para todo mundo, para não fazer alvoroço. E havia algum entre eles, homens simples, aliás, cíprios e sirinenses, né, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos e anunciaram ao Senhor Jesus, aos gregos lá naquela cidade. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus. E chegou a fama destas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram para lá Barnabé. Barnabé foi enviado a Antioquia, uma vez que lá esses irmãos que estavam lá levando a palavra, os irmãos de Cíprios e sirinenses, então eles foram para lá e aí mandaram Barnabé para levar mais entendimento para aquelas pessoas. Quando Barnabé chegou lá, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que permanecesse com propósito de coração. Olha que interessante, Barnabé chegou e não foi falar assim, irmão, mas peraí, vou botar aqui, não, eu sou Barnabé, peraí, calma, eu fui escolhido, não. Barnabé chegou e apenas confirmou o que os irmãos já tinham feito, dizendo, não, irmão, fortaleça o coração, permaneça no Senhor. Né? Por que hoje em dia tem uma igreja que acha que é melhor que a outra? Não, mas porque você é daquela igreja, tem que vir para a minha, que a minha é melhor.
Não foi isso que Barnabé fez. Barnabé chegou lá e apenas disse, irmãos, permaneçam firmes, tá? Permaneçam firmes no Senhor. Vocês já receberam a palavra e agora permaneçam firmes nessa palavra que vocês receberam aí pelos nossos irmãos. Porque era homem de bem, Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor Jesus. E partiu Barnabé para Tarso. A buscar Saulo. E achando, conduziu para Antioquia. Barnabé falou assim, gente, espera aí, eu vou trazer uma surpresa para vocês. Deixa eu dar uma pulinha ali, vou dar um pulinho ali em Tarsos e vou trazer uma pessoa que vocês precisam conhecer. Vamos ver o que aconteceu? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. E foram os discípulos pela primeira vez lá em Antioquia, chamado de cristãos pela primeira vez. Primeira vez que eles foram chamados de cristão foi lá na Antioquia, tá? Então, você é cristão, irmão? Sim. Cristão é quem? Parecido com Cristo. Cristão é alguém parecido com Cristo. Eles se identificaram, eles parecem com Cristo. Eles têm as características de Cristo. Então, eles são cristãos. Lá na Antioquia, que chamaram de cristãos a primeira vez. Interessante, né? Vamos ver agora uma fome predita por Ágabo. Vamos ver o que aconteceu. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio. Você percebe que esse profeta aqui agora, o Ágabo, ele não profetizou como os profetas do passado. Olha só que interessante aqui, ó. Você que fica ouvindo profecia dos outros aí, eis meu servo que eu falo contigo, eis meu servo que o Senhor mandou dizer, ó, peraí. No versículo 28 aqui, vai nos explicar no Novo Testamento, o Ágabo, que foi um profeta que desceu lá na Antioquia. Olha bem, ele começou a explicar, pregando certamente, e deu a entender, ou seja, que haveria uma fome. Ele não chegou lá e falou, eis que Deus está me mostrando que haverá uma fome. Não, ele não fez isso para ganhar crédito como o profeta. Porque no Novo Testamento o importante não é o personagem, e sim o Espírito Santo que move o personagem. Só que hoje, infelizmente, nós temos pessoas que se julgam mais importante do que o Espírito Santo, do que o dom da profecia. Ele se coloca acima do dom da profecia. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Você vê, eles se uniram, né, para fazer a obra de Deus. O que eles, com efeito, fizeram, enviaram aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Olha só, agora o Barnabé e o Saulo já vai lá levar ajuda para os irmãos. Então, você perceberam aqui no capítulo 11, tá, que eles tiveram dificuldade de entender que Deus também usava os gentios, mas graças a Deus que eles conseguiram entender, tá? Na Antioquia, esses irmãos começaram a pregar para os gregos, o evangelho avançou e eles foram inclusive chamados de cristãos, reconhecidos como servos de Cristo, parecidos com Cristo, a primeira vez. E aí, esse profeta Ágabo, tá? Não usou, eis meu servo, que eu sou Ágabo, profeta. Não, peraí, nada disso. Ele deu a entender pelo Espírito, ele falou pelo Espírito. Ele deu uma palavra simples que todos entenderam no Espírito o que iria acontecer. Se hoje tem profeta falando coisas aí que você fala assim, meu Deus, que coisa, sai disso, não creia nisso, fique com a palavra de Deus, examine a Bíblia, leia a Bíblia, vamos continuar fazendo a leitura da Bíblia, crescendo com a Bíblia
e sendo abençoados com a Bíblia, tá bom? Oremos, Pai querido e Pai amado, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai das misericórdias, nós lhe pedimos, em nome de Jesus, estenda as suas mãos e abençoa a cada um de nós que estamos aqui e oramos agora em teu santo nome. Estende, ó Deus, a tua mão, estende, ó Deus, o teu favor e venha nos abençoar e venha nos ajudar. Pai, assim nós possamos cada dia entender mais e mais a tua palavra, o teu ensinamento e crescermos em espírito e em verdade. Obrigado pelo que estamos vendo, lendo e comprovando no livro de Atos. Muito obrigado, porque até aqui onde estudamos, o mais importante não era o personagem, o mais importante era o Senhor dos personagens. O mais importante era o Espírito do Senhor que estava agindo e dirigindo as pessoas. Muito obrigado, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, que Deus abençoe a todos vocês. Eu termino aqui agradecendo ricamente o carinho da sua companhia e amanhã nós voltaremos, aí já é o capítulo 12. Aí nós vamos ver que a perseguição começou a aumentar. Herodes mandou matar alguns dos discípulos e agora a luta começa a pegar. Mas a igreja também se levanta, começa a orar como nunca. E aí nós vamos ver o que aconteceu através da oração da igreja, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, muito obrigado mais uma vez pela companhia e amanhã nós estaremos de volta. Um forte abraço a todos e até lá.